No momento em que vi o reflexo dela na tela do laptop dele, vestindo a camisa listrada azul que eu tinha passado para ele apenas 3 dias antes, soube que meu mundo tinha acabado de se despedaçar em 1 milhão de pedaços. Mas o que Henry não sabia era que eu já tinha começado a coletar cada fragmento, pronta para cortá-lo com eles. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a tela, observando aquela estranha se mover casualmente pelo que parecia um quarto de hotel, seu cabelo escuro caindo em cascatas sobre a gola da camisa do meu marido, a camisa que eu havia comprado para ele em nosso aniversário. A camisa que ainda carregava o cheiro do meu perfume de quando o abracei para me despedir no aeroporto. Bárbara, você está ouvindo? A voz de Henry cortou meu choque, seu rosto preenchendo a tela do laptop com aquele sorriso ensaiado que eu agora percebi que não via de verdade há meses. Atrás dele, a mulher, jovem, bonita, completamente à vontade, desapareceu no que presumi ser um banheiro. Estou ouvindo, sussurrei, com a voz firme apesar do furacão que se formava em meu peito. 23 anos de casamento, 23 anos acreditando em nós, nele, na vida que construímos juntos. Tudo desmoronando no espaço de 30 segundos. A conferência vai se estender até tarde hoje à noite, então talvez eu não consiga ligar amanhã, ele continuou, ajustando um pouco sua posição. Vislumbrei lençóis amassados ao fundo e uma segunda taça de vinho no criado mudo. As evidências estavam por toda parte, e ele nem teve a decência de escondê-las adequadamente. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não gritaria. Eu não choraria. Eu não imploraria por explicações nem me jogaria à mercê dele como uma esposa quebrada e desesperada. Eu ia fazer algo completamente diferente. Algo que o fizesse entender exatamente como é ter toda a sua existência arrancada de você sem aviso. Tenha uma boa noite, querida, eu disse, minha voz doce como mel envenenado. Eu te amo. Também te amo, Barb. Te vejo quando eu voltar. A tela ficou preta e, no reflexo do laptop, vi uma mulher que mal reconheci. Seus olhos eram frios, calculistas e, pela primeira vez em 23 anos, completamente livres. Henry não tinha ideia de que a mulher para quem ele tinha acabado de mentir havia passado os últimos 15 anos como contadora forense, especializada em descobrir fraudes financeiras. Ele não fazia ideia de que ela tinha acesso a todas as contas deles, a todos os investimentos, a todos os ativos ocultos sobre os quais ele pensava ter sido tão esperto. E ele certamente não tinha ideia de que ela vinha documentando discretamente seu comportamento suspeito nos últimos 6 meses. Seguindo seus instintos, mesmo quando ela tentava se convencer de que estava sendo paranoica. Quando fechei o laptop, senti algo que não sentia há anos. Propósito. Propósito frio e calculista. Henry queria jogar. Multar. Mas ele estava prestes a descobrir que estava brincando com a mulher errada o tempo todo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 dias antes, eu era a esposa perfeita. O tipo de mulher que acordava às 5 da manhã para garantir que o café de Henry estivesse pronto exatamente como ele gostava. 2 colheres de açúcar, um pouco de creme, servido na caneca da marinha que sua mãe nos deu em nosso primeiro Natal. Eu havia passado suas camisas com precisão militar, arrumado sua mala com o cuidado meticuloso de alguém que realmente acreditava que seu marido merecia o melhor. Tem certeza de que pegou tudo? Perguntei, passando os dedos pelo zíper da sua bolsa de couro. A mesma bolsa que comprei para ele quando foi promovido a sócio sênior em seu escritório de advocacia. Na época em que eu pensava que o sucesso dele era o nosso sucesso. Você se preocupa demais, Barb, ele disse, beijando minha testa daquele jeito distraído que se tornou seu padrão no último ano. É só Chicago. 3 dias entrando e saindo. Eu ajudei a carregar o carro, acenei da nossa varanda quando ele saiu da entrada circular da garagem e passei o resto daquela terça-feira limpando a casa de cima a baixo. Porque foi isso que eu fiz. Era isso que eu era. A esposa que mantinha tudo perfeito, tudo em seu lugar, tudo exatamente como deveria ser. Nossa casa na Thornton Drive era uma prova do nosso sucesso, ou do que eu pensava que era o nosso sucesso. 4 quartos, 3 banheiros e meio, uma cozinha que foi destaque na Better Homes and Gardens 2 anos atrás.
Eu tinha escolhido cada cor de tinta, cada peça de mobiliário, cada detalhe cuidadosamente colocado. Era meu santuário, meu orgulho e alegria. Mas, enquanto eu caminhava por aqueles cômodos perfeitamente decorados, 24 horas depois de meu mundo ter desmoronado, eles pareciam um lindo museu vazio dedicado a uma vida que aparentemente foi uma completa mentira. Fiquei em nosso quarto, o de Henry e o meu, olhando para a cama king size estilo Califórnia, com seus lençóis brancos e impecáveis e almofadas cuidadosamente dispostas. Quantas noites ele ficou deitado ao meu lado, planejando suas fugas? Quantas manhãs ele me deu um beijo de despedida já pensando nela? A mulher de camisa, jovem, provavelmente com quase 30 anos, com o tipo de beleza natural que não precisa de maquiagem ou roupas elegantes para chamar a atenção. Tudo que eu tinha sido antes dos 23 anos de casamento se acomodou nos meus quadris e esculpiu linhas ao redor dos meus olhos. Mas quando vi meu reflexo no espelho do nosso quarto, percebi algo que me surpreendeu. Eu não estava quebrado. No momento em que vi o reflexo dela na tela do laptop dele, vestindo a camisa listrada azul que eu tinha passado para ele apenas 3 dias antes, soube que meu mundo tinha acabado de se despedaçar em 1 milhão de pedaços. Mas o que Henry não sabia era que eu já tinha começado a coletar cada fragmento, pronta para cortá-lo com eles. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a tela, observando aquela estranha se mover casualmente pelo que parecia um quarto de hotel, seu cabelo escuro caindo em cascata sobre a gola da camisa do meu marido, a camisa que eu havia comprado para ele em nosso aniversário. A camisa que ainda carregava o cheiro do meu perfume de quando o abracei para me despedir no aeroporto. Bárbara, você está ouvindo? A voz de Henry cortou meu choque, seu rosto preenchendo a tela do laptop com aquele sorriso ensaiado que eu agora percebi que não via de verdade há meses. Atrás dele, a mulher, jovem, bonita, completamente à vontade, desapareceu no que presumi ser um banheiro. Estou ouvindo, sussurrei, com a voz firme apesar do furacão que se formava em meu peito. 23 anos de casamento, 23 anos acreditando em nós, nele, na vida que construímos juntos. Tudo desmoronando no espaço de 30 segundos. A conferência vai se estender até tarde hoje à noite, então talvez eu não consiga ligar amanhã, ele continuou, ajustando um pouco sua posição. Vislumbrei lençóis amassados ao fundo e uma segunda taça de vinho no criado mudo. As evidências estavam por toda parte, e ele nem teve a decência de escondê-las adequadamente. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não gritaria. Eu não choraria. Eu não imploraria por explicações nem me jogaria à mercê dele como uma esposa quebrada e desesperada. Eu ia fazer algo completamente diferente. Algo que o fizesse entender exatamente como é ter toda a sua existência arrancada de você sem aviso. Tenha uma boa noite, querida, eu disse, minha voz doce como mel envenenado. Eu te amo. Também te amo, Barb. Te vejo quando eu voltar. A tela ficou, cobranças de serviço de quarto de hotel que eram o triplo do que uma pessoa cobraria. Compras em lojas de roupas femininas, joalherias, lojas de lingerie. Tudo cuidadosamente espaçado. Nunca o suficiente para levantar suspeitas individualmente, mas juntos formando um padrão inegável. Então encontrei o telefone descartável. Estava escondido no armário do escritório, dentro de uma pasta velha que ele nunca mais usava. Um telefone flip barato com um único número programado, rotulado simplesmente como BD. Fotografei tudo. O telefone, o recibo de compra que encontrei amassado na gaveta da mesa dele, o registro de chamadas mostrando dezenas de conversas nos últimos 8 meses. Então coloquei tudo de volta exatamente como havia encontrado e fui preparar uma xícara de chá. Minhas mãos não tremiam mais. Enquanto estava sentada na ilha da cozinha, tomando Earl Grey do conjunto de porcelana que minha mãe nos deu de presente de casamento, comecei a fazer um plano. Começou como uma vaga ideia, um sussurro de possibilidade no fundo da minha mente. Mas, à medida que as horas passavam e eu me aprofundava no engano de Henry, aquele sussurro se transformou em um rugido. Ele achava que era muito inteligente. Ele pensou que tinha se casado com uma dona de casa ingênua e dependente que iria desmoronar ao primeiro sinal de problema. Ele não tinha ideia de que a mulher que estava traindo era a mesma que ajudou o FBI a rastrear um esquema de apropriação indébita que abrangia 3 continentes. Ele não sabia que ela havia passado 6 meses reconstruindo meticulosamente registros financeiros que haviam sido destruídos deliberadamente, ou que ela tinha uma rede de contatos em bancos, investigações e aplicação da lei que lhe deviam favores significativos.
Mais importante ainda, ele não tinha ideia de que tudo o que possuía, nossa casa, nossos investimentos, nossa riqueza cuidadosamente acumulada, estava prestes a se tornar uma arma para sua própria destruição. Quando chegou a quinta-feira à noite, eu tinha provas suficientes para enterrar Henry em qualquer tribunal de divórcio do país. Mas enquanto eu olhava para a montanha de documentos espalhados na minha mesa, percebi que não era o suficiente. Não é o suficiente. Um divórcio me daria metade de tudo, claro, mas também daria metade a ele, e permitiria que ele fosse embora e recomeçasse com sua namoradinha. Ele ficaria machucado, financeiramente prejudicado, mas, no fim das contas, livre para construir uma nova vida com a mulher que havia roubado a minha. Isso não foi justiça. Eram apenas negócios. Não, o que Henry merecia era algo muito mais pessoal, muito mais completo. Ele precisava entender como era ter tudo aquilo em que você acreditava arrancado de você sem aviso. Ele precisava vivenciar o mesmo choque devastador, a mesma percepção esmagadora de que toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras. E eu ia dar exatamente isso a ele. Na sexta-feira de manhã, dirigi até o centro de Portland para visitar um velho amigo. Virginia Williams dirigia uma empresa de investigação particular especializada no que ela chamava de descrição doméstica, ajudando mulheres ricas a documentar as infidelidades de seus maridos com o tipo de evidência incontestável que seria válida nos tribunais. Bárbara, ela disse, me abraçando no saguão de seu elegante prédio de escritórios. Mas já faz muito tempo. Tenho a impressão de que esta não é uma visita social. Virginia e eu trabalhamos juntas em vários casos ao longo dos anos. Foi ela quem fez o trabalho de campo enquanto eu cuidei da perícia financeira. Nós formamos uma boa equipe e, mais importante, eu confiava completamente nela. Preciso da sua ajuda, eu disse simplesmente. E preciso que isso fique completamente fora dos livros. Uma hora depois, contratei Virginia para fazer vigilância completa sobre Henry durante sua próxima viagem de negócios, que estava marcada para a semana seguinte. Também contratei o parceiro dela, um ex-policial federal chamado Garcia, para fazer uma verificação completa dos antecedentes de todas as pessoas com quem Henry teve contato no ano passado. Sabe, disse Virginia enquanto eu assinava os contratos, em 30 anos fazendo esse trabalho, nunca tive uma cliente que parecesse tão serena. A maioria das mulheres já está desmoronando quando chega até mim. A maioria das mulheres não são contadoras forenses, respondi. Ela riu, mas eu pude ver a preocupação em seus olhos. Só me prometa que não está planejando nada perigoso. Já vi muitas mulheres inteligentes tomarem decisões estúpidas quando estão com raiva. Não estou com raiva, eu disse, e percebi que era verdade. A raiva intensa daquela primeira noite havia se cristalizado em algo muito mais frio, muito mais focado. Sou metódico. Naquela tarde, fiz mais 3 paradas. Primeiro, ao escritório do meu advogado, onde atualizei discretamente meu testamento e estabeleci um fundo que protegeria meus bens pessoais em caso de divórcio. Segundo, ao meu banco, onde abri uma nova conta em meu nome de solteira e transferi dinheiro suficiente para me dar total independência financeira. Terceiro, para um depósito do outro lado da cidade, onde aluguei uma unidade com controle climático usando o nome de solteira da minha mãe. Quando Henry ligou naquela noite para saber como eu estava pronto. Como está Chicago? Perguntei, acomodando-me na cama com uma xícara de chá e um livro que eu não estava lendo. Muito chato, ele disse, e eu pude ouvir o cansaço praticado em sua voz. O cliente está sendo difícil, e esses depoimentos estão demorando muito mais do que o esperado. Talvez eu tenha que ficar mais um dia. Tudo bem, querida, eu disse. Leve o tempo que precisar. Só estou aqui sentindo sua falta. Eu também sinto sua falta, Barb, mais do que você imagina. A convicção em sua voz era quase impressionante. Se eu não soubesse, teria acreditado em cada palavra. Henry, eu disse antes que ele desligasse. Sim? Eu te amo. Não importa o que aconteça, quero que saiba que tudo o que faço, faço porque te amo. Houve uma pausa. Isso é fofo, Barb. Eu também te amo. Depois que ele desligou, fiquei sentada na cama por um longo tempo, olhando para as fotos emolduradas no meu criado mudo. O dia do nosso casamento. Eu tinha 25 anos, estava radiante no vestido de renda da minha avó, absolutamente certa de que Henry e eu envelheceríamos juntos.
Nossa viagem de 5º aniversário para a Itália. Nós dois bronzeados e rindo em frente ao Coliseu. A foto do último Natal, tirada há apenas 8 meses, onde parecíamos o casal perfeito vivendo a vida perfeita. Em cada foto, meu sorriso era genuíno. Em cada foto, eu parecia uma mulher completamente apaixonada pelo marido. Olhando para essas fotos agora, senti algo que me surpreendeu. Não tristeza, nem raiva, mas um estranho tipo de gratidão. Porque aquela mulher, a mulher confiante e ingênua que acreditava em contos de fadas e finais felizes, agora não estava mais lá. E em seu lugar estava alguém muito mais forte, muito mais inteligente e infinitamente mais perigoso. Henry havia criado seu pior inimigo e nem sabia disso ainda. A manhã de sábado trouxe a primeira notícia realmente devastadora. Garcia me ligou às 7 da manhã com suas descobertas preliminares. O nome dela é Beverly Donovan, ele disse sem preâmbulos. 28 anos, associada júnior na Hartley & Associates, no centro da cidade. É o escritório de advocacia para o qual seu marido presta consultoria. Agarrei o telefone com mais força. Quanto tempo? Pelo que pude apurar, eles estão envolvidos há pelo menos 14 meses. Ela começou na empresa há 18 meses, e as primeiras cobranças incomuns no cartão de crédito do seu marido começaram cerca de 4 semanas depois disso. 14 meses, mais de um ano de mentiras, de enganos, de ir voltando para casa todas as noites depois de passar os dias com ela. Eu estava cozinhando suas refeições favoritas, lavando suas roupas, planejando nosso futuro enquanto ele estava ocupado planejando uma vida completamente diferente com outra pessoa. Tem mais, continuou Garcia. Ela está grávida. O telefone escorregou da minha mão e caiu ruidosamente no balcão da cozinha. Por um momento, o mundo ficou completamente silencioso. Então peguei o telefone com mãos firmes. Até que ponto? Cerca de 3 meses, pelo que sei. Ela já foi a várias consultas médicas. E seu marido tem pago por elas através de uma conta de cartão de crédito separada que descobri. 3 meses de gravidez, o que significava que Henry já sabia há pelo menos um mês, provavelmente mais. E ele não disse nada, continuou mentindo para mim, continuou a dividir nossa cama, continuou planejando viagens de negócios enquanto sua amante estava grávida dele. Envie-me tudo, eu disse. Cada detalhe, cada fotografia, cada recibo. Quero tudo. Bárbara, disse Garcia cuidadosamente. Eu trabalho com isso há muito tempo e já vi o que esse tipo de traição pode fazer com as pessoas. Talvez você devesse pensar um pouco antes de... Mande-me tudo, repeti. Hoje. Depois que desliguei, sentei-me na minha cozinha perfeita, na minha casa perfeita, e ri. Na verdade, ri até as lágrimas rolarem pelo meu rosto, porque a situação tinha piorado tanto do que eu imaginava que era quase absurdo. Henry não estava apenas tendo um caso. Ele estava começando uma família completamente nova enquanto fingia que tudo estava normal comigo. Ele vivia 2 vidas completamente separadas e estava aparentemente convencido de que era inteligente o suficiente para administrar ambas indefinidamente. Mas o que ele não entendia era que ele tinha acabado de me dar a arma perfeita para destruí-lo. Passei o resto do sábado no meu escritório juntando as peças de todo o esquema de Henry. As evidências financeiras eram suficientemente contundentes. Os cartões de crédito secretos, os saques em dinheiro, os presentes caros, os pagamentos médicos. Mas quando combinei isso com as fotos de vigilância que Virginia já tinha começado a tirar, a linha do tempo que Garcia tinha construído e os registros telefônicos que eu tinha obtido, a imagem ficou cristalina. Henry Smith, respeitado advogado e pilar da comunidade, era um mentiroso, um trapaceiro e uma fraude. Ele estava roubando nossas contas conjuntas para sustentar sua amante grávida, enquanto mentia para sua esposa de 23 anos sobre viagens de negócios que, na verdade, eram escapadas românticas. Mas mais do que isso, ele era um covarde. Porque em vez de ter a decência de terminar nosso casamento antes de começar um novo relacionamento, ele escolheu me enganar, provavelmente esperando descobrir uma maneira de ter as 2 vidas simultaneamente. O homem que eu amei, confiei e em torno do qual construí toda a minha vida adulta era um estranho. E aquele estranho cometeu o maior erro de sua vida quando subestimou o tipo de mulher com quem se casou. No domingo à noite, eu tinha um plano. Foi abrangente, devastador e absolutamente hermético. Mas o mais importante é que daria a Henry exatamente o que ele me deu.
A destruição completa de tudo que ele achava que podia contar. Ele queria viver uma vida dupla. Multar. Mas ele estava prestes a aprender que ações têm consequências e algumas traições têm um preço que nunca pode ser pago. Na segunda-feira de manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Depois dirigi até o complexo de apartamentos de Beverly Donovan. Era um lugar agradável, não luxuoso, mas confortável e moderno. O tipo de lugar que uma jovem advogada poderia pagar, especialmente se tivesse um homem mais velho e rico ajudando com o aluguel. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Ela apareceu às 8h30, exatamente como nas fotos de vigilância que Garcia me enviou. Alta, elegante, com o tipo de beleza natural que os fotógrafos sonham. Ela usava um vestido largo que disfarçava habilmente sua gravidez e se movia com a graça confiante de uma mulher que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Eu a observei indo embora em um Honda prata que provavelmente tinha 2 anos, prático, mas bem conservado. Então saí do carro e fui até a caixa de correio dela. Virginia me ensinou esse truque anos atrás. Se você quiser saber os segredos de alguém, comece com o e-mail dessa pessoa. Não para roubá-lo, isso seria um crime federal, mas para ver que tipo de vida eles estão vivendo. Contas médicas, extratos de cartão de crédito, serviços de assinatura, pagamentos de serviços públicos. O correio conta uma história que os perfis de mídia social nunca contarão. Beverly Donovan estava vivendo além de suas possibilidades. Isso ficava claro pela pilha de extratos de cartão de crédito e avisos de vencimento visíveis através das aberturas de sua caixa de correio. Ela também estava recebendo correspondência de uma clínica de fertilidade no centro da cidade, confirmando o que Garcia já havia descoberto. Mas o que me chamou a atenção foi uma carta de uma imobiliária de alto padrão. O tipo de lugar que administrava propriedades de milhões de dólares, não apartamentos para associados juniores. Ela estava procurando uma casa com o dinheiro do meu marido, sem dúvida. Dirigi para casa e liguei para Virginia. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre os planos futuros de Beverly Donovan, eu disse. Procura de imóveis, candidaturas a empregos, quaisquer compras importantes que ela possa estar considerando. Acho que Henry está planejando me deixar, e quero saber exatamente que tipo de vida ele acha que vai ter. Bárbara, disse Virginia cuidadosamente, o que você está planejando fazer com todas essas informações? Vou garantir que a vida que ele pensa estar construindo com ela se torne impossível, eu disse. Completamente, totalmente impossível. Naquela tarde, fiz uma série de telefonemas que teriam surpreendido Henry se ele soubesse deles. Porque enquanto ele vivia sua vida dupla, eu construía minha própria rede de contatos e relacionamentos que não tinham nada a ver com ele. A primeira ligação foi para Amanda Foster, uma repórter do Portland Tribune especializada em assuntos jurídicos e má conduta profissional. Amanda e eu tínhamos trabalhado juntas em uma matéria sobre corrupção judicial 2 anos antes, e ela me devia um favor significativo. Talvez eu tenha uma história para você, eu disse. Um proeminente advogado local que usa fundos de clientes para sustentar sua amante grávida, enquanto mente para a esposa sobre viagens de negócios. Interessado? Muito, disse Amanda. Quão sólida é a sua evidência? Sólido como uma rocha, registros financeiros, fotografias, declarações de testemunhas, tudo. Quando você quer prosseguir com isso? Em breve, eu disse. Eu te aviso. A segunda ligação foi para Martim Garcia, da Ordem dos Advogados do Estado do Oregon. Martim e eu namoramos brevemente na faculdade e continuamos amigos ao longo dos anos. Agora ele estava encarregado de investigar violações éticas cometidas por advogados em atividade. Bárbara, que bom ouvir de você, disse Martim. O que posso fazer para você? Preciso denunciar uma possível violação ética, eu disse. Um advogado que pode estar usando indevidamente fundos de clientes para despesas pessoais. Como devo fazer para registrar uma queixa formal? Depende da natureza da violação. Por que você não me manda o que tem para eu dar uma olhada? Entregarei isso para você esta semana, eu disse. A terceira chamada foi a mais importante. Liguei para o número principal da Hartley & Associates e pedi para falar com o sócio-gerente. Aqui é Barbara Smith, eu disse quando Jonathan Hartley atendeu. Meu marido, Henry, tem prestado consultoria para a sua empresa.
Gostaria de saber se podemos nos encontrar para discutir algumas preocupações que tenho sobre potenciais conflitos de interesse. Houve uma longa pausa. Senhora Smith, não sei bem o que a senhora quer dizer com conflitos de interesse. Acho que seria melhor se discutíssemos isso pessoalmente, eu disse. Você está disponível amanhã à tarde? Outra pausa, mais longa dessa vez. Te vejo às 3 horas. Perfeito. Naquela noite, Henry ligou como de costume. Como foi seu dia, querida? Ele perguntou, e eu conseguia ouvir o trânsito ao fundo. Ele provavelmente estava voltando do apartamento de Beverly para casa. Quieto, eu disse. Tenho pensado muito em nós ultimamente, no nosso futuro. Nosso futuro? Sei que já conversamos sobre isso antes, mas venho me perguntando se talvez seja a hora de pensarmos em ter filhos. Sei que não somos mais jovens, mas com a medicina moderna. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Barb, ele disse finalmente, nós já passamos por isso. Decidimos anos atrás que seríamos felizes sendo nós mesmos. Eu sei o que decidimos, eu disse. Mas as pessoas mudam. As prioridades mudam. Ultimamente, tenho sentido que falta algo em nossas vidas. Vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa. Certo? Isso não é bem uma conversa por telefone. Claro, eu disse. Quando você acha que vai voltar? Amanhã à noite. Provavelmente por volta das 8. Vou preparar seu jantar favorito, eu disse. Podemos conversar sobre tudo então. Depois que desliguei, sentei-me na escuridão crescente da nossa sala de estar e me permiti um momento de genuína tristeza. Não pela perda do meu casamento, que estava morto há mais de um ano, agora eu percebi, mas pela mulher que eu costumava ser, a mulher que queria ter filhos com esse homem, que confiou a ele seu coração, seu futuro, sua vida inteira. Aquela mulher merecia ser lamentada. Mas ela também merecia ser vingada. E amanhã, o processo começaria. Terça-feira, às 15 horas, entrei no escritório da Hartley & Associates vestindo meu melhor terno azul marinho e carregando uma pasta de couro que continha cópias de todas as evidências que eu havia reunido. A área de recepção era toda de vidro e cromo, projetada para impressionar os clientes com o sucesso e a sofisticação da empresa. Jonathan Hartley me conheceu pessoalmente, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão seriamente ele estava levando essa reunião. Ele era um homem distinto, com pouco mais de 60 anos, com cabelos grisalhos e o tipo de terno caro que indicava décadas de sucesso no direito empresarial. Senhora Smith, ele disse, estendendo a mão. Obrigado por vir. Por que não conversamos no meu escritório? O escritório dele era exatamente o que eu esperava. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, prateleiras repletas de textos jurídicos e prêmios, uma mesa enorme que provavelmente custou mais do que os carros da maioria das pessoas. Ele gesticulou para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa, depois sentou-se e cruzou as mãos. Então, ele disse, o que posso fazer por você? Abri minha pasta e coloquei uma única fotografia em sua mesa. Ela mostrava Henry e Beverly saindo de um hotel em Seattle, com o braço dele em volta da cintura dela, ambos rindo. O registro de data e hora mostrou que a foto foi tirada durante uma de suas supostas viagens de negócios. O rosto de Jonathan Hartley ficou muito pálido. Senhor Hartley, eu disse, estou aqui porque acredito que seu escritório tem, inadvertidamente, facilitado um relacionamento antiético entre meu marido e uma de suas funcionárias. Espero que possamos resolver esse assunto discretamente, sem envolver a ordem dos advogados do Estado ou a imprensa. Ele olhou para a fotografia por um longo momento e depois olhou para mim. Senhor Smith, quero que saiba que esta empresa tem políticas rígidas sobre relacionamentos entre consultores e funcionários. Tenho certeza que sim, interrompi. A questão é se essas políticas foram seguidas neste caso. Porque, com base na minha investigação, parece que meu marido estava cobrando da sua empresa por um trabalho que ele não estava realmente fazendo, enquanto usava esses pagamentos para financiar seu relacionamento com a senhora Donovan. Coloquei mais 3 itens em sua mesa. Cópias dos extratos de cobrança de Henry para a empresa, recibos de cartão de crédito mostrando presentes caros e quartos de hotel durante os períodos em que ele supostamente estava trabalhando, e um cronograma que mostrava a correlação entre seus pagamentos de consultoria e suas despesas pessoais.
Isso é extremamente sério, disse Hartley, estudando os documentos. Se o que você está sugerindo é verdade. Não é uma sugestão, eu disse. É um fato. A questão é, o que você pretende fazer a respeito? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, examinando cada evidência com a meticulosidade de um advogado experiente. Finalmente, ele olhou para mim. O que a senhora quer, senhora Smith? Quero que o relacionamento de consultoria do meu marido com esta empresa seja encerrado imediatamente, eu disse. Quero que a senhorita Donovan seja transferida para outro departamento, onde ela não tenha contato com consultores externos, e quero uma investigação formal para saber se algum fundo de cliente foi mal utilizado nessa situação. E se concordarmos com esses termos? Então esse assunto fica entre nós, eu disse. Sem imprensa, sem reclamações da ordem dos advogados, sem constrangimento público para ninguém envolvido. E se não concordarmos? Levantei-me e comecei a guardar os documentos na minha pasta. Então, amanhã de manhã, Amanda Foster, do Tribune, publicará uma matéria sobre como a Hartley and Associates facilitou um caso extraconjugal entre um consultor casado e uma funcionária grávida, possivelmente usando fundos de clientes. A Ordem dos Advogados do Oregon receberá uma queixa formal sobre as práticas de cobrança de Henry, e eu entrarei com uma ação civil contra o escritório e meu marido por fraude e inflição intencional de sofrimento emocional. Jonathan Hartley era um homem inteligente. Ele entendeu exatamente o que eu estava lhe oferecendo. Uma maneira de acabar com essa situação de forma limpa e com o mínimo de dano à reputação da sua empresa. Precisarei de algum tempo para investigar essas alegações, disse ele. Claro, eu disse, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. Meu marido volta de sua viagem de negócios amanhã à noite, e pretendo resolver esse assunto antes que ele descubra que sua vida inteira está prestes a mudar. Deixei meu cartão de visita na mesa dele e saí, sabendo que tinha acabado de dar o primeiro tiro em uma guerra que Henry nem sabia que tinha começado. Na quarta-feira à noite, preparei o jantar favorito de Henry com o mesmo cuidado meticuloso que demonstrei por 23 anos. Salmão grelhado com manteiga de limão, aspargos assados, arroz pilaf selvagem e uma garrafa de Pinot Noir que estávamos guardando para uma ocasião especial. A mesa estava posta com nossa porcelana de casamento, velas tremulavam em nossos castiçais de cristal e jazz suave tocava no sistema de som que Henry instalou no ano passado. Para qualquer observador, pareceria um jantar romântico para um casal comemorando o reencontro após uma viagem de negócios. Mas eu não estava comemorando. Eu estava realizando um funeral para meu casamento e queria que fosse perfeito. Henry chegou às 19h45, 15 minutos antes do que havia prometido. Ele entrou pela porta com sua habitual onda de energia, gritando meu nome enquanto deixava sua mala de roupas e a pasta do laptop no saguão. Algo cheira incrível, ele disse, me encontrando na cozinha, dando os últimos retoques em nossos pratos. Ele beijou minha bochecha, e senti um leve cheiro de perfume que não era meu grudado em sua camisa. Bem-vindo ao lar, eu disse, sorrindo para ele. Como foi em Chicago? Exaustivo, disse ele, afrouxando a gravata, mas produtivo. Finalmente resolvemos o caso Brown, então o cliente está feliz. A mentira saiu tão suavemente de sua língua que quase admirei sua habilidade. Se eu não soubesse, se eu não tivesse visto as fotos dele e de Beverly no Pike Place Market em Seattle ontem mesmo, eu teria acreditado em cada palavra. Estou tão feliz, eu disse. Por que você não vai se lavar enquanto eu termino de preparar o jantar? 20 minutos depois, estávamos sentados um de frente para o outro na mesa de jantar. A luz suave das velas projetava sombras em seu rosto enquanto ele me contava histórias elaboradas sobre reuniões que nunca aconteceram e clientes que ele nunca conheceu. Então, ele disse, cortando seu salmão. Você mencionou algo sobre crianças ao telefone. Isso foi inesperado. Foi mesmo? Perguntei, tomando um gole de vinho. Ultimamente tenho pensado muito sobre o que quero da vida, sobre o que me faria verdadeiramente feliz. Achei que você estivesse feliz, ele disse, e pela primeira vez ouvi um tom de preocupação genuína em sua voz. Você não está feliz, Barb? Coloquei minha taça de vinho na mesa e olhei diretamente para ele. 23 anos de casamento, e eu estava prestes a acabar com tudo com uma única pergunta. Henry, eu disse, se você pudesse ter qualquer vida que quisesse, sem consequências e sem limitações, como seria? Ele parou com o garfo na metade do caminho até a boca. Essa é uma pergunta estranha.
Me faça à vontade, eu disse. Você ainda escolheria a vida que temos agora? Esta casa, este casamento, esta rotina que construímos juntos? Claro que sim, ele disse, mas seus olhos não encontraram os meus. Por que você perguntaria algo assim? Porque ultimamente tenho me perguntado se talvez nós dois estejamos nos acomodando, eu disse. Se talvez estivéssemos tão confortáveis com o que temos que não fomos honestos sobre o que realmente queremos. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Henry largou o garfo e estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. Bárbara, você está me assustando um pouco, ele disse. De onde vem tudo isso? Era isso, o momento da verdade. Eu ainda poderia recuar e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Volte a ser a esposa perfeita que nunca fazia perguntas difíceis. Em vez disso, soltei minha mão e peguei meu telefone. Tive uma conversa interessante com Jonathan Hartley ontem, eu disse, percorrendo minhas fotos até encontrar a que eu queria. Ele me mostrou algumas fotos que pensei que você poderia achar interessantes. Coloquei o telefone na mesa entre nós, exibindo a fotografia de Henry e Beverly saindo do hotel em Seattle. A cor desapareceu do seu rosto tão rapidamente que, por um momento, fiquei realmente preocupada que ele pudesse desmaiar. Bárbara, ele começou. Não, eu disse, levantando a mão. Não insulte minha inteligência tentando explicar isso. Eu sei sobre Beverly. Eu sei sobre a gravidez. Eu sei sobre o apartamento que você está pagando, as contas médicas, as joias, tudo isso. Ele olhou para a fotografia pelo que pareceu uma eternidade, então lentamente levantou os olhos para encontrar os meus. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou baixinho. Isso importa? Eu disse. A questão é, o que acontece agora? O que se seguiu foi talvez a conversa mais surreal de toda a minha vida. Henrique, diante de evidências inegáveis de sua traição, pareceu murchar como um balão furado. O advogado confiante e bem-sucedido com quem fui casada por mais de 2 décadas foi substituído por um homem que parecia perdido, confuso e, de repente, muito velho. Não era para ter acontecido, ele disse, olhando para as mãos. Beverly e eu, quer dizer, quando comecei a prestar consultoria para Hartley, ela foi designada para auxiliar nos meus casos. Passamos muito tempo trabalhando juntas, conversando sobre direito, sobre a vida. Ela é brilhante, Bárbara. Realmente brilhante. Tenho certeza que sim, eu disse, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Conte-me sobre a gravidez. Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido. Ela me contou há 2 meses. Não foi planejado. Nenhum de nós esperava. Mas você ficou feliz com isso, eu disse. Não era uma pergunta. Sim, ele sussurrou. Deus me ajude. Sim. Quando ela me contou, a primeira coisa que senti foi alegria. Uma alegria completa, avassaladora. E foi aí que você começou a procurar imóveis. Sua cabeça levantou-se de repente. Como você? Eu te disse, Henry, eu sei de tudo. A pergunta que preciso que você responda é a seguinte: você já pensou em me contar ou ia continuar vivendo essa vida dupla indefinidamente? Por um longo tempo, ele não respondeu. As velas continuaram a piscar. O jazz continuou a tocar. E o jantar que passei horas preparando esfriou em nossos pratos. Eu ia te contar, ele disse finalmente. Eu não sabia como. Estamos juntos há tanto tempo, Bárbara. Toda a nossa vida adulta. Eu ficava pensando que talvez pudesse encontrar um jeito de fazer isso funcionar sem destruir tudo que construímos. O que exatamente você achou que ia acontecer? Perguntei. Você ia me manter como sua esposa enquanto brincava de casinha com sua namorada grávida? Você ia dividir seu tempo entre 2 famílias e, de alguma forma, se convencer de que isso era justo com todos os envolvidos? Não sei, ele disse, e pela primeira vez sua voz falhou. Não sei o que eu estava pensando. Eu só sabia que a amava e adorava a ideia de ter um filho com ela, mas também não suportava a ideia de te perder completamente. Bem, parabéns, eu disse, levantando-me e começando a limpar a mesa. Você conseguiu nos perder. O que você quer dizer? Ele perguntou, me seguindo até a cozinha.
Virei-me para encará-lo, segurando nossos pratos de porcelana do casamento em minhas mãos. Quero dizer que a carreira de Beverly Donovan na Hartley & Associates terminou ontem à tarde, junto com seu contrato de consultoria. O rosto de Henry ficou branco. O que você está falando? Tive uma reunião muito produtiva com Jonathan Hartley, eu disse, colocando os pratos na pia com cuidado deliberado. Ele ficou bastante perturbado ao saber que um de seus consultores estava cobrando por um trabalho que ele não estava fazendo enquanto mantinha um caso com uma de suas sócias juniores. Aparentemente, usar recursos da empresa para facilitar relacionamentos extraconjugais é contra a política da empresa. Você não pode, Bárbara. Você não pode fazer isso. Essa é a minha carreira, a minha reputação. Sua reputação? Eu ri. Um som áspero e desconhecido até mesmo para meus ouvidos. Henry, sua reputação morreu no momento em que você decidiu começar a viver uma mentira. Estou apenas tornando isso público. O que você quer? Ele perguntou, e eu pude ver o pânico crescendo em seus olhos. Dinheiro? A casa? Eu te dou o que você quiser no divórcio. Isto não é sobre o divórcio, eu disse. Isto é sobre consequências. Por 23 anos, fui sua esposa, sua parceira, sua maior apoiadora. Coloquei sua carreira em primeiro lugar, suas necessidades em primeiro lugar, sua felicidade em primeiro lugar. E, em troca, você me fez de boba. Passei por ele e fui para a sala de estar, e ele me seguiu como um cachorro perdido. Eu posso consertar isso, ele disse desesperadamente. Vou terminar com a Beverly. Farei o que você quiser. Só, por favor, não destrua minha carreira por causa disso. Termine tudo com Beverly. Virei-me para encará-lo. Henry, ela está grávida do seu filho. Você não pode simplesmente terminar tudo e fingir que nada disso aconteceu. Podemos dar um jeito. Eu sustento o bebê financeiramente, mas não preciso me envolver. Posso escolher meu casamento em vez de... Pare, eu disse, levantando a mão. Pare de falar. Você está se ouvindo? Você está falando em abandonar sua namorada grávida e seu filho ainda não nascido para salvar um casamento que você já destruiu. Que tipo de homem isso faz de você? Ele estava em nossa sala de estar, cercado por 23 anos de memórias compartilhadas e decisões conjuntas. E pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia completamente perdido. Não sei, ele sussurrou. Não sei mais que tipo de homem eu sou. Na manhã de quinta-feira, recebi um telefonema que mudou tudo. Eu estava sentado no meu escritório revisando os detalhes finais dos acordos financeiros que estava fazendo quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que não reconheci. Senhora Smith. A voz era jovem, feminina e trêmula de emoção. Aqui é Beverly Donovan. Acho que precisamos conversar. Eu estava esperando essa ligação, mas mesmo assim ela me deu uma descarga de adrenalina. Bom dia, senhorita Donovan. O que posso fazer por você? Preciso ver você, ela disse. Pessoalmente. Há coisas sobre Henry, sobre seu marido, que você precisa saber. Combinamos de nos encontrar em um café no centro de Portland, território neutro, onde nenhum de nós teria a vantagem de um ambiente familiar. Enquanto dirigia até lá, fiquei curioso sobre o que Beverly Donovan poderia me dizer que eu ainda não soubesse. Encontrei-a sentada em uma mesa de canto, parecendo menor e mais frágil do que nas fotos de vigilância. A gravidez lhe caiu bem, dando à sua pele uma qualidade luminosa que a fez parecer ainda mais jovem do que seus 28 anos. Mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas mãos tremiam levemente quando ela levantou sua xícara de chá. Obrigada por vir, ela disse enquanto eu me sentava no assento em frente a ela. Você disse que havia coisas que eu precisava saber, respondi. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. Primeiro, quero que saiba que eu não sabia de você. Não no começo. Quando comecei a trabalhar com o Henry, ele me disse que estava separado. Disse que vocês viviam vidas separadas, mas ainda não tinham entrado com o pedido de divórcio por causa de complicações financeiras. E você acreditou nele. Eu queria acreditar nele, ela disse. Ele era tudo o que eu achava que queria em um homem.
bem-sucedido, sofisticado, charmoso. Quando ele me disse que me amava, quando começou a falar sobre um futuro juntos, pensei que tinha encontrado meu final feliz. Quando você descobriu a verdade? Há 3 semanas, ela disse, e novas lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Fiquei desconfiada porque ele nunca queria que eu ligasse para a casa dele. Nunca quis encontrá-lo perto do seu bairro. Então, contratei um investigador particular. Não consegui evitar rir. Você contratou um investigador para investigar meu marido enquanto eu fazia a mesma coisa. Descobri que vocês não estavam separados, ela continuou. Que vocês ainda dividiam a cama, ainda iam a eventos sociais juntos, ainda agiam como um casal feliz. E quando confrontei Henry sobre isso, o que ele disse? Ele disse que ia te deixar. Que só precisava de um tempo para descobrir como fazer isso sem te destruir financeiramente. Disse que você era frágil, que nunca tinha trabalhado fora de casa e que não conseguiria se sustentar se ele te deixasse de repente. A condescendência naquela declaração me deixou sem fôlego. Henry estava me pintando como uma criatura indefesa e dependente para justificar seu engano, quando na realidade eu provavelmente era mais sofisticado financeiramente do que ele. Senhorita Donovan, eu disse cuidadosamente, por que a senhora está me contando isso? Porque ontem, depois que você se encontrou com o Sr. Hartley, Henry me ligou, ela disse. Ele me disse que você tinha descoberto sobre nós e que precisávamos terminar o relacionamento imediatamente. Ele disse que escolheria o casamento em vez de mim e do bebê. E como você se sentiu em relação a isso? Traído, ela disse simplesmente. Completa e completamente traída. Percebi que tinha sido tão tola quanto você. Henry nunca teve a intenção de te deixar por mim. Eu era apenas uma mulher conveniente, uma jovem impressionada com o sucesso dele e grata pela sua atenção. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo, que colocou na mesa entre nós. O que é isso? Perguntei. Cópias de mensagens de texto, e-mails, correios de voz, ela disse. Tudo que Henry me enviou nos últimos 14 meses, incluindo algumas promessas muito explícitas sobre a vida que construiríamos juntos e algumas coisas nada lisonjeiras que ele disse sobre você. Olhei para o envelope, mas não toquei nele. Por que você me daria isso? Porque, ela disse, encontrando meus olhos pela primeira vez desde que eu tinha me sentado. Henry Smith é um mentiroso e um covarde, e acho que está na hora de ele enfrentar as consequências dos seus atos. Não posso desfazer o dano que causei ao seu casamento, mas talvez eu possa te ajudar a garantir que ele não saia dessa sem consequências reais. E você? Perguntei. E o bebê? Estou grávida de 3 meses do filho de um homem que acabou de me dizer que eu era um erro que ele precisava consertar, disse ela. Não me restam muitas opções, mas tenho provas que podem destruir sua reputação e sua carreira, e acho que isso vale alguma coisa. Peguei o envelope e o coloquei na bolsa. Senhorita Donovan, quero que saiba que não há culpa pelo que aconteceu. Você foi enganada tanto quanto eu. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa mais para mim do que você imagina. Enquanto dirigia para casa, percebi que meu plano tinha se tornado muito mais poderoso do que eu pretendia originalmente. Eu não tinha apenas evidências das irregularidades financeiras e da má conduta profissional de Henry. Agora eu tinha um cúmplice que estava tão motivado quanto eu para vê-lo pagar por suas mentiras. Henry criou 2 inimigos quando pensou que estava administrando 2 relacionamentos. E agora esses inimigos estavam trabalhando juntos. Naquela noite, Henry chegou em casa e me encontrou exatamente onde ele tinha me deixado na noite anterior, sentada na ilha da cozinha, lendo calmamente um livro e tomando uma xícara de chá. Mas tudo havia mudado, e de alguma forma ele pareceu sentir isso no momento em que entrou pela porta. Como foi seu dia? Ele perguntou cautelosamente. Interessante, eu disse, sem tirar os olhos do livro. Tomei café com Beverly Donovan esta manhã. A cor sumiu do seu rosto tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. Bárbara, eu posso explicar. Você consegue? Perguntei, finalmente olhando para ele. Você pode explicar por que disse a ela que eu era uma dona de casa frágil e dependente, que nunca havia trabalhado fora? Pode explicar por que prometeu se casar com ela enquanto ainda era casado comigo? Pode explicar por que disse a ela que a amava mais do que jamais amou alguém na vida? Ele afundou na cadeira à minha frente, parecendo um homem que tinha acabado de ser diagnosticado com uma doença terminal.
Ela te deu as mensagens, ele disse calmamente. Todos eles, confirmei. 14 meses de promessas que você nunca pretendeu cumprir e mentiras que você nunca pretendeu confessar. É uma coleção e tanto, Henry. Realmente esclarecedora. O que você vai fazer? Fechei meu livro e olhei diretamente para ele. Vou te fazer uma pergunta e quero que pense com muito cuidado antes de responder. Em tudo isso, as mentiras, as trapaças, o engano, as promessas a Beverly, o desrespeito para comigo, houve algum momento em que você considerou a possibilidade de que suas ações pudessem ter consequências? Ele me encarou por um longo tempo antes de responder. Eu pensei que era inteligente o suficiente para administrar tudo. Você achou que era inteligente o suficiente para administrar a vida inteira de duas mulheres sem que nenhuma de nós descobrisse o que realmente estava acontecendo? Sim, ele sussurrou. Bem, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela. Você estava errado. E agora vai descobrir exatamente o que acontece quando as mulheres que você estava manipulando decidem parar de jogar o seu jogo. Bárbara, por favor. Amanhã de manhã, eu disse, interrompendo-o. Você receberá uma ligação de Martim Garcia, da Ordem dos Advogados do Estado. Ele vai informá-lo de que uma queixa formal foi registrada em relação às suas práticas de cobrança e conduta profissional. A queixa inclui evidências de que você falsificou registros de ponto e usou pagamentos de clientes para despesas pessoais. O rosto de Henry ficou pálido. Você não pode fazer isso. Você é minha esposa. Amanhã à tarde, continuei. Amanda Foster, do Tribune, vai publicar uma matéria sobre má conduta profissional na Hartley & Associates. Inicialmente, não mencionará seu nome, mas qualquer pessoa na comunidade jurídica conseguirá descobrir de quem ela está falando. Bárbara, por favor, minha carreira. Amanhã à noite, eu disse, virando-me para encará-lo. Estou pedindo o divórcio. Estou pedindo tudo, Henry. A casa, os investimentos, as contas de aposentadoria, pensão alimentícia e indenização por danos morais. E antes que você comece a pensar em brigar comigo, saiba que Beverly está preparada para testemunhar sobre suas promessas de me deixar e se casar com ela, o que demonstra clara intenção de fraude. Ele se deixou cair para frente na cadeira, segurando a cabeça entre as mãos. E o perdão? E 23 anos de casamento? Isso não significa nada para você? E a lealdade? Respondi. E os votos que você me fez? E os 23 anos que passei construindo uma vida com alguém que aparentemente só me usava como substituto enquanto descobria o que realmente queria? Eu nunca quis te machucar. Mas você me machucou, eu disse. Você me machucou todos os dias durante 14 meses. Toda vez que mentiu sobre para onde estava indo. Toda vez que voltou para casa e fingiu me amar enquanto planejava um futuro com outra pessoa. Toda vez que me fez sentir como se eu estivesse perdendo a cabeça por perceber que algo estava errado. Você não me traiu apenas, Henry. Você me fez duvidar das minhas próprias percepções da realidade. Então isso é vingança. Não, eu disse. Isso são consequências. A vingança seria emocional, confusa e, em última análise, autodestrutiva. Isso é simplesmente o resultado natural das escolhas que você fez. Você decidiu viver uma mentira, e agora essa mentira está desmoronando ao seu redor. Fui até o balcão da cozinha e peguei um molho de chaves do carro que não eram minhas. Elas pertencem a Beverly, eu disse, colocando-as na mesa à sua frente. Ela me pediu para te entregar. Aparentemente, você tem pago o financiamento do Honda dela. Para onde ela está indo? Ele perguntou. Ela está se mudando de volta para Sacramento para morar com a irmã enquanto decide o que fazer. Ela queria que eu te dissesse para não entrar em contato com ela de novo. Nunca mais. E o bebê? E o bebê, Henry? Você deixou claro para ela que estava me escolhendo em vez dela e do seu filho. Então, ela está escolhendo criar o seu filho sem você. Parabéns. Você conseguiu abandonar sua família antes mesmo de ela nascer. Ele olhou fixamente para as chaves por um longo tempo, depois olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você me odeia agora, ele disse. Mas quero que saiba que eu te amava. Eu te amo mesmo. O que aconteceu com Beverly não muda isso.
Você está certo, eu disse. Isso não muda nada. Revela tudo. Porque o amor não é só um sentimento, Henry. É uma escolha que você faz todos os dias. É escolher ser honesto mesmo quando a verdade é difícil. É escolher ser fiel mesmo quando a tentação se apresenta. É escolher proteger a pessoa com quem você dedicou sua vida, mesmo que isso signifique sacrificar algo que você deseja. Caminhei até a porta e então me virei para olhá-lo mais uma vez. Por 14 meses, você escolheu Beverly em vez de mim todos os dias. Você escolheu mentir para mim, me enganar, arriscar tudo que construímos juntos por causa de um relacionamento com uma mulher jovem o suficiente para ser nossa filha. Você escolheu fazer promessas a ela que nunca pretendeu cumprir. E você escolheu me manter em um casamento que já havia acabado, sem me dar a chance de tomar minhas próprias decisões sobre a minha vida. Bárbara. Vou dormir no quarto de hóspedes esta noite, eu disse. Amanhã, quero você fora desta casa. Pode ficar onde quiser, mas não pode ficar aqui. Esta é a minha casa agora, e você não é mais bem-vindo nela. Enquanto subia as escadas, deixando Henry sozinho na cozinha com as chaves do carro de sua ex-namorada grávida, senti algo que não sentia há mais de um ano. Paz. Pela primeira vez em 14 meses, eu sabia exatamente onde estava, exatamente o que era verdade e exatamente o que eu precisava fazer em seguida. Henry passou mais de um ano vivendo uma fantasia onde poderia ter tudo o que quisesse sem enfrentar quaisquer consequências. Amanhã ele iria acordar no mundo real. E o mundo real, como ele estava prestes a descobrir, era muito menos tolerante do que sua fantasia. A manhã de sexta-feira chegou como o amanhecer de uma nova era. Acordei no quarto de hóspedes às 6 horas, me sentindo mais descansado do que há meses. Pela primeira vez desde aquela devastadora videochamada, eu sabia exatamente o que o futuro reservava. E embora não fosse o futuro que eu havia planejado, era inteiramente meu. Henry já tinha ido embora quando desci. O carro dele sumiu da garagem e ele deixou um bilhete no balcão da cozinha. Fui tomar café da manhã. Precisamos conversar quando eu voltar. H. Amassei o bilhete e joguei no lixo. Já tínhamos passado do ponto de conversar. A primeira chamada ocorreu às 8h30. Martim Garcia, da Ordem dos Advogados do Estado, conforme o planejado. Senhora Smith, analisei os materiais que a senhora me enviou sobre as práticas de cobrança do seu marido. Estou ligando para informar que abriremos uma investigação formal sobre possíveis violações éticas. Obrigada, Martim, eu disse. Agradeço sua minúcia. Bárbara, disse ele, seu tom mudando de oficial para pessoal. Preciso perguntar, você tem certeza de que quer prosseguir com isso? Uma vez que a investigação começar, não há como voltar atrás. A carreira de Henry pode ser permanentemente prejudicada. Tenho certeza, eu disse sem hesitar. A segunda chamada ocorreu às 10h15. Amanda Foster do Tribune. Bárbara, meu editor aprovou a matéria. Ela será publicada na edição de amanhã, tanto impressa quanto online. Não usarei nomes no texto inicial, mas descrevo a situação com detalhes suficientes para que qualquer pessoa na comunidade jurídica consiga conectar os pontos. Perfeito, eu disse. Há mais uma coisa, continuou Amanda. Depois que comecei a ligar para falar sobre essa história, recebi dicas sobre outras 2 situações semelhantes envolvendo advogados na cidade. Aparentemente, o comportamento do seu marido não é tão incomum quanto pensávamos. Essa informação me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que isso já aconteceu antes? Estou dizendo que a comunidade jurídica é menor do que você imagina, e quando uma pessoa se comporta de forma antiética, os outros geralmente ficam sabendo. O fato de várias fontes terem se apresentado após apenas algumas investigações preliminares sugere que a reputação de Henry pode não ser tão sólida quanto você imaginava. Depois que desliguei, sentei-me na cozinha e tentei processar essa nova revelação. Henry já havia trapaceado antes? Houve outras mulheres, outras mentiras, outras traições nas quais eu tinha muita confiança para não ver? Agora não importava mais. O que quer que ele tivesse feito no passado, qualquer padrão de comportamento que isso representasse, estava terminando hoje. Às 11h30, meu telefone tocou novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrou o número de Henry. Bárbara,
precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Garcia, da Ordem dos Advogados, me ligou. Como você pôde fazer isso? Como pôde registrar uma queixa contra mim? Da mesma forma que você mentiu para mim por 14 meses, respondi. Facilmente. Isso vai destruir a minha carreira. É isso mesmo que você quer? Tirar de mim tudo pelo que trabalhei durante toda a minha vida adulta? Henry, eu disse, você tirou tudo que eu conquistei durante toda a minha vida adulta quando decidiu começar um relacionamento secreto com outra mulher. A única diferença é que eu construí minha vida em torno de amar você, enquanto você construiu sua carreira em torno de mentir para os clientes. Pelo menos a minha perda é honesta. Eu posso consertar isso, ele disse desesperadamente. Eu posso consertar isso. Por favor, cancele a investigação. Podemos resolver isso juntos. Não existe mais um juntos, eu disse. Você garantiu isso quando escolheu Beverly em vez de mim todos os dias por mais de um ano. Eu nunca a escolhi em vez de você. Sério, eu disse. Então por que você prometeu se casar com ela? Por que disse que a amava mais do que jamais amou alguém? Por que começou a procurar casas com ela enquanto ainda dormia comigo? Silêncio. Henry, eu disse, em algumas horas, você receberá os papéis do divórcio. Sugiro que contrate um advogado muito bom, porque pretendo lutar por tudo. E, considerando o que sei sobre suas irregularidades financeiras e má conduta profissional, acho que vou vencer. Desliguei antes que ele pudesse responder. A terceira chamada do dia ocorreu às 14 horas. Jonathan Hartley do escritório de advocacia. Senhora Smith, gostaria de informá-la pessoalmente que concluímos nossa investigação interna sobre o assunto que discutimos. O contrato de consultoria de Henry foi rescindido, e a senhorita Donovan foi colocada em licença administrativa enquanto aguardamos nossa análise de seu envolvimento na situação. Obrigado por me avisar. Há algo mais, ele disse. Durante nossa investigação, descobrimos algumas irregularidades na fatura de Henry que datam de vários anos. Faremos uma auditoria completa de todo o trabalho dele com a empresa. Vários anos, repeti. Receio que sim. Parece que a situação com a senhora Donovan pode ter sido apenas o mais recente exemplo de um padrão de comportamento questionável. Depois daquela ligação, servi-me uma taça de vinho e sentei-me no nosso pátio, admirando o jardim que passei anos cultivando. Cada flor, cada árvore, cada detalhe da paisagem cuidadosamente planejado representava horas do meu tempo, da minha criatividade, do meu amor pela casa que Henry e eu construímos juntos. Agora era só minha casa. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, isso pareceu um alívio e não uma perda. Às 16 horas, o carro de Henry parou na nossa garagem. Observei pela janela enquanto ele ficava sentado ao volante por vários minutos, como se estivesse reunindo coragem para entrar. Quando ele finalmente entrou pela porta da frente, parecia um homem que envelheceu 10 anos em um único dia. Os papéis do divórcio, ele disse, segurando um envelope pardo grosso. Não acredito que você realmente fez isso. O que você esperava? Perguntei. Eu esperava a mulher com quem me casei, disse ele. A mulher que me amou o suficiente para resolver os problemas em vez de me destruir na primeira oportunidade que teve. Olhei para ele com espanto. Henry, você não me deu problemas para resolver. Você me deu mentiras para descobrir. Você não me deu um casamento para salvar. Você me deu uma farsa para expor. Eu cometi erros. Você fez escolhas, corrigi. Escolhas deliberadas e calculadas para me trair, me enganar, construir uma vida com outra mulher enquanto fingia estar comprometido comigo. Não foram erros. Foram decisões. Ele afundou no sofá da nossa sala, ainda segurando os papéis do divórcio. O que acontece agora? Agora você enfrenta as consequências de suas decisões, eu disse. Você encontra um lugar para morar. Contrata um advogado. Descobri como reconstruir sua carreira a partir dos escombros da sua reputação. Ou você se torna pai da criança que abandonou, ou não. Mas, de qualquer forma, faça isso sem mim. Bárbara, ele disse, e sua voz estava cheia de lágrimas. Sei que não mereço o seu perdão, mas existe alguma possibilidade de um dia podermos ser amigos? De podermos salvar algo de 23 anos juntos.
Pensei seriamente na pergunta dele, olhando para o homem que havia compartilhado minha cama, meus sonhos, toda a minha vida adulta. O homem que me abraçou quando minha mãe morreu, que comemorou comigo quando consegui meu primeiro grande cliente, que dançou comigo nas festas de aniversário dos nossos amigos e falou sobre envelhecer juntos. Aquele homem existiu, pelo menos por um tempo. Mas ele foi substituído por alguém que eu não reconheci, alguém capaz de um egoísmo de tirar o fôlego e de uma crueldade casual. Não sei, eu disse honestamente. Talvez um dia, quando a dor não for tão recente e a traição não for tão crua, possamos ter uma conversa civilizada. Mas amigos? Acho que não, Henry. Amigos não mentem um para o outro por 14 meses. Amigos não fazem o outro se sentir louco por perceber que algo está errado. Amigos não abandonam namoradas grávidas para salvar casamentos que já destruíram. Ele assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta. Vou arrumar algumas coisas e ficar em um hotel esta noite, disse ele. Vou providenciar o resto das minhas coisas quando você não estiver aqui. Provavelmente é melhor assim, concordei. Quando ele se levantou para sair, ele se virou para mim mais uma vez. Eu realmente te amei, Bárbara. Sei que você não acredita mais nisso, mas é verdade. Eu sei que sim, eu disse. Mas amor sem respeito, sem honestidade, sem fidelidade, não é amor de verdade. É só sentimento. E sentimento não basta para construir uma vida. Depois que ele foi embora, caminhei pela nossa casa, minha casa, e comecei o processo de reivindicá-la. Retirei as fotos do casamento, guardei as lembranças da nossa vida juntos e comecei a planejar como redecoraria os espaços que antes eram nossos para torná-los totalmente meus. Pela primeira vez em 23 anos, tive total liberdade para fazer minhas próprias escolhas, perseguir meus próprios sonhos e construir meu próprio futuro. E embora essa liberdade tivesse um preço terrível, eu finalmente estava pronto para aceitá-la. Henry me deu o maior presente possível, embora ele nunca fosse entender, ele me devolveu a mim mesmo. 6 semanas depois, eu estava no saguão do tribunal, esperando o início da minha audiência de divórcio. O processo judicial avançou com uma velocidade surpreendente, em grande parte porque o advogado de Henry o aconselhou a não contestar minhas exigências. Com a investigação da Ordem dos Advogados em andamento e os artigos subsequentes do Tribune gerando atenção significativa na comunidade jurídica, lutar contra mim no tribunal só criaria mais escrutínio público do que ele não podia se dar ao luxo de fazer. Beverly Donovan também estava lá, sentada em um banco perto das janelas. Sua gravidez agora era claramente visível sob seu vestido preto simples. Nós nos tornamos aliados improváveis ao longo do último mês e meio, criando laços por causa da nossa experiência compartilhada com o engano de Henry. Ela estava testemunhando hoje sobre as promessas dele de se divorciar de mim e se casar com ela, o que ajudaria a estabelecer os danos morais que eu estava buscando. Como você está se sentindo? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Nervosa, ela admitiu. Mas prepare-se. Quero que isso acabe logo. Você teve alguma notícia dele? Ela balançou a cabeça. Desde o dia em que você contou a ele que eu ia me mudar para Sacramento. E você? Ele enviou flores no que seria nosso aniversário, eu disse. Nenhum bilhete, só flores. Joguei-as fora. Henry chegou exatamente no horário marcado, parecendo abatido e derrotado. Ele havia perdido peso, e seu terno caro parecia estar pendurado em seu corpo. O homem confiante e bem-sucedido com quem me casei se foi, substituído por alguém que parecia não dormir direito há semanas. Sua advogada, uma mulher de rosto severo chamada Patterson, tentou negociar uma última vez antes de entrarmos no tribunal. Senhora Smith, disse ela, meu cliente está disposto a lhe oferecer 60% de todos os bens, além de pensão alimentícia por 10 anos. Em troca, ele pede que você retire sua cooperação com a investigação da Ordem dos Advogados do Estado. Nem precisei consultar meu próprio advogado. Não. Senhora Smith, por favor, seja razoável. A senhora está basicamente pedindo tudo. Estou pedindo que tenho direito legalmente pela lei do Oregon, eu disse, que é metade dos nossos bens comuns, mais indenização por danos morais infligidos intencionalmente, além de pensão alimentícia baseada no estilo de vida ao qual me acostumei durante o nosso casamento. A investigação da Ordem dos Advogados do Estado é um assunto completamente à parte. A audiência em si foi felizmente breve.
Henry decidiu não contestar o divórcio, então era principalmente uma questão de formalizar a divisão de bens e estabelecer o pagamento da pensão alimentícia. Mas quando Beverly subiu ao banco das testemunhas para descrever as promessas de Henry a ela, toda a extensão do engano dele ficou clara, até mesmo para o juiz. O Sr. Smith prometeu se divorciar da esposa e se casar comigo, ela testemunhou, com a voz firme apesar do óbvio desconforto. Ele me disse repetidamente que me amava mais do que jamais amou alguém e que construiríamos uma vida juntos. Ele me ajudou a procurar casas, conversou sobre nossos futuros filhos e fez planos detalhados para o nosso casamento. Quando engravidei, ele inicialmente expressou alegria e falou sobre como estava animado para ser pai. E quando essas promessas mudaram, perguntou meu advogado. Quando a esposa dele descobriu nosso relacionamento, disse Beverly. De repente, ele alegou que nunca teve a intenção de deixá-la, que eu havia entendido mal suas intenções e que nosso relacionamento era um erro que precisava ser corrigido. A juíza, uma mulher severa de cerca de 60 anos, olhou para Henry com óbvia desaprovação. Sr. Smith, o senhor contesta alguma parte deste testemunho? O advogado de Henry sussurrou algo para ele, e ele balançou a cabeça. Não, meritíssimo. Muito bem, disse o juiz. Com base nas provas apresentadas, concluo que o Sr. Smith se envolveu em um padrão deliberado de fraude que causou sofrimento emocional significativo tanto à sua esposa quanto à Sra. Donovan. Sr. Smith, você receberá 75% de todos os bens comuns, pensão alimentícia de $8.000 por mês durante 15 anos e $50.000 em danos morais por sofrimento emocional. Senti uma onda de satisfação, mas não era o prazer vingativo que eu esperava. Era algo mais silencioso, mais profundo. Foi a satisfação de justiça feita, de contas finalmente equilibradas. Depois da audiência, Henry se aproximou de mim no corredor. Espero que esteja satisfeito, disse ele, com a voz amarga. Na verdade, estou, respondi. Pela primeira vez em mais de um ano, sinto que o universo faz sentido novamente. Você destruiu minha vida. Não, Henry, eu disse. Você destruiu sua própria vida. Eu simplesmente me recusei a deixar você destruir a minha no processo. Ele foi embora sem dizer mais nada, e percebi que aquela seria provavelmente a última conversa que eu teria com meu ex-marido. Beverly e eu saímos do tribunal juntas, caminhando em uma tarde ensolarada de primavera que parecia cheia de possibilidades. O que você vai fazer agora? Ela perguntou quando chegamos aos nossos carros. Estou pensando em abrir meu próprio escritório de contabilidade forense, eu disse. Especializada em casos como o nosso, ajudando mulheres que suspeitam de infidelidade financeira de seus maridos a obter as evidências necessárias. Parece perfeito, ela disse. Você estaria ajudando muita gente. E você? Minha irmã se ofereceu para ajudar com o bebê, ela disse. E estou pensando em voltar a estudar, talvez fazer um MBA, começar do zero em uma área completamente diferente. Nós nos abraçamos em despedida, duas mulheres que tinham sido inimigas até percebermos que éramos, na verdade, vítimas do egoísmo do mesmo homem. Enquanto dirigia para casa, que agora era verdadeiramente, legalmente, completamente minha, pensei na mulher que eu havia sido 6 semanas atrás. Aquela mulher acreditava no final feliz, no poder do amor para superar qualquer obstáculo, na bondade fundamental do homem com quem se casou. Aquela mulher tinha ido embora. Mas a mulher que a substituiu era mais forte, mais inteligente e infinitamente mais livre. Um ano depois, eu estava sentada em meu novo escritório, revisando os registros financeiros de uma cliente cujo marido estava escondendo bens há 3 anos. O negócio que comecei com o meu acordo de divórcio cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Acontece que havia muitas mulheres como eu, mulheres inteligentes e bem-sucedidas, que foram sistematicamente enganadas por homens em quem confiavam completamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Vi o artigo sobre o seu negócio no Portland Monthly. Parabéns. Você merece todo o sucesso. Beverly. Ela havia concluído seu MBA e agora estava trabalhando para uma empresa de consultoria em São Francisco. Sua filha, filha de Henry, era saudável e bonita, de acordo com as fotos que ela ocasionalmente enviava. Henry nunca tentou estabelecer contato com nenhum deles. Respondi, obrigada. Como vocês dois estão? Melhor do que nunca. A Emma deu os primeiros passos ontem.
Acho que você ia gostar dela. Ela é teimosa pra caramba e se recusa a aceitar ajuda de qualquer pessoa. Sorri, reconhecendo a descrição de uma garotinha que já mostrava sinais da força necessária para navegar em um mundo que nem sempre foi gentil com sua mãe. Chegou outra mensagem. Você ouviu alguma coisa sobre Henry ultimamente? Na verdade, eu tinha. Por meio de boatos profissionais, descobri que a Ordem dos Advogados havia suspendido sua licença por 2 anos. A investigação do Tribune descobriu um padrão de irregularidades de cobrança que remontava a quase uma década, e várias outras mulheres apresentaram histórias de relacionamentos inapropriados. Henry agora trabalhava como paralegal para um pequeno escritório em Vancouver, Washington, tentando reconstruir sua reputação caso a caso. Ele está vivo, respondi. É tudo o que sei. Isso é mais do que eu preciso saber, foi sua resposta. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Eu duvidava. Homens como Henry raramente aprendiam com seus erros porque raramente aceitavam a responsabilidade por eles. Mas isso não era mais problema meu. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do meu escritório, permiti-me um momento para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. 1 ano atrás, eu era uma esposa traída vivendo nas ruínas de um casamento despedaçado. Hoje eu sou uma empresária de sucesso, ajudando outras mulheres a navegar por suas próprias descobertas devastadoras, construindo algo significativo a partir das cinzas da minha antiga vida. A mulher que Henry havia traído havia desaparecido para sempre. Mas a mulher que emergiu daquela traição era mais forte, mais sábia e mais autenticamente ela mesma do que nunca. Aprendi que amor sem respeito é apenas manipulação. Essa confiança sem honestidade é apenas ingenuidade. Que uma vida construída sobre as mentiras de outra pessoa não é vida. Mas também aprendi que a traição, embora devastadora, não é fatal. Essa força pode ser encontrada nos momentos mais sombrios. Que às vezes a pior coisa que acontece com você se torna a base para a melhor coisa que você já construiu. Henry pensou que estava me destruindo quando escolheu Beverly em vez do nosso casamento. Em vez disso, ele me deu o empurrão que eu precisava para descobrir quem eu realmente era quando não estava me definindo pelas necessidades e expectativas de outra pessoa. E eu ainda estava subindo.